eu acho que acho importante diferenciar. Do meu ponto de vista é o seguinte, eu acho que o Bolsonaro nunca esteve preparado para estar onde está, ser eleito presidente. Naturalmente, isso é uma comparação que eu gosto de fazer com Chaves, que também nunca esteve preparado para ser um presidente eleito democraticamente, sempre planejou, a visão dele era de um governo autoritário, no caso de esquerda. Mas eu acredito que Bolsonaro, na cabeça dele, o golpe está ali desde o dia 1. Eu me lembro que houve um colunista que pediu para que a gente fizesse alguns comentários sobre a eleição quando aconteceu em 2018, e o meu comentário mais duro, que não foi publicado, foi publicado outro, era que podia ser a nossa última eleição. Eu acho que o Bolsonaro tem isso na cabeça desde o início, nunca disfarçou, desde o dia 1 esse é o plano. Não tem dúvida. E outra, concordo com Lília, vem dizendo isso, o golpe está acontecendo todo dia, à medida em que a gente tem um Supremo, um ministro do TSE que convida um militar para ir para a comissão de transparência, quando a gente vê um jornalista que vai pensar 2 vezes antes de escrever uma coluna que pode ser processado pelo PGR. Então tem uma série de mudanças de comportamento que estão acontecendo por causa das ameaças, veladas ou não, do Bolsonaro, que para mim já configuram um golpe no sentido de que mudaram a dinâmica e a qualidade da democracia que a gente tinha pré-Bolsonaro. Agora, eu acredito que ele vai tentar e vai esticar a corda até o final, ele vai até onde deixarem que ele vá. Agora, eu não acredito em sucesso disso por algumas razões. Uma delas, eu acho que a principal é o seguinte: o empresariado, quem tinha o capital nos anos 60, acreditava que com um golpe sua vida seria melhor. E o Brasil é funcionário, o medo do comunismo, era o medo das políticas redistributivas do governo, do João Goulart. E eu não acredito hoje que a elite empresarial e o mercado hoje, com o que viram desses últimos 3 anos, que deu uma incapacidade absoluta de promover qualquer política ruim, política boa, qualquer uma. Esse governo não entregou nada. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que um empresário hoje pense, olha, nossa vida vai ser melhor economicamente, vai ser mais lucrativa para os meus negócios, então o Bolsonaro ad eterno pelos próximos anos. Sim, eu acho que esse cálculo não existe. Então eu não acredito em golpe, talvez eu seja muito economista política demais, mas eu não acredito em golpe sem apoio de quem tem dinheiro, e eu acho que quem tem dinheiro não estaria do lado. Do outro lado, eu acredito também que existisse embora haja controvérsias do ponto de vista dos estudiosos de relações entre Estados Unidos, eu acho que existiria uma reação sim a um golpe de Bolsonaro externo, não só Estados Unidos, como outros países, e ao contrário de uma Venezuela, onde todos os recursos estão concentrados na mão do presidente via PDVSA e petróleo, o Brasil tem uma economia muito mais complexa, e a pressão de embargos ou de criar dificuldades para o setor privado brasileiro, eu acho que seria um imenso incentivo para que quem quer que estivesse com o Bolsonaro deixasse estar. Então eu acho que tem uma chance enorme dele tentar. Eu acho que ele vai tentar, e acho que já está tentando e já vem tentando desde o dia 1, mas eu acho a chance de sucesso muito pequena. A minha preocupação hoje, eu acho que não existe dia 2 do golpe. Ele não consegue criar um governo autoritário estável, minimamente estável. Eu realmente não acredito que ele tenha essa capacidade. Agora, tem a capacidade de criar caos por bastante tempo, e esse é o pavor. É o caos que ele pode criar. O caos com destruição do Brasil como um todo, em todos os setores, né? Sociais, econômicos, culturais. Eu acho que fala-se muito pouco em relação à destruição da cultura, e isso é muito forte. Vamos para o outro termômetro, então, do impeachment, porque depois do 7 de setembro, e aí foi muito impressionante, naquele próprio dia 7 mesmo, muitos dos políticos que não estavam falando em impeachment começaram a falar, como o próprio governador de São Paulo, João Dória, e aí começaram a se articular, né, de forçar o pedido de impeachment. Arthur Lira, presidente da Câmara, no entanto, continuou no papel que ele está, com a gaveta fechada. Como é que vocês analisam a possibilidade de um impeachment? Acha que existe já, pelo menos, uma organização política para isso? Qual a sua análise, professor Marcos? Só voltando para o termômetro do golpe um pouco, tá. Quer dizer, fazendo a distinção entre se Bolsonaro vai dar um golpe e se esse golpe será bem sucedido. Então, o termômetro tentará dar um golpe é 100%. O outro, se ele vai ser bem sucedido ou não, depende do que significa bem sucedido. Tá? Porque bem sucedido pode significar produzir um caos permanente, tá, no país, que é a perspectiva, por exemplo, de uma paralisação pelos caminhoneiros, como citou ali. Tá? Começa por aí. Isso significa o quê? Que se o caos se prolonga, as
forças armadas serão chamadas para restaurar a ordem, por exemplo. Tá? Então, tem a ideia de que se você produz o caos social, e você é a solução para o caos que você próprio criou. E isso pode se estender por meses. Então, aí, eu acho que tem um problema, Daniela, que é o seguinte: nas pesquisas, o empresariado não está inteiramente contra Bolsonaro. Certo? Tá. E na organização das manifestações foi muito claro que teve financiamento de parte importante do empresariado. Então, a questão é se o campo democrático vai ser capaz de trazer também o empresariado para o campo anti-Bolsonaro. Acho que esse é um dos dados importantes, tá certo? Eu entendo. Eu queria fazer só duas considerações. A primeira é que quando a gente fala empresariado apoiando Bolsonaro, nas pesquisas, obviamente não é o grande empresariado que não entra nas pesquisas, que são muito poucos, são poucas pessoas. O empresariado que apoia Bolsonaro é o empresariado dono de comércio, dono de pequena empresa que está ali, que queria que as pessoas voltassem a trabalhar, que não tivesse lockdown. Não acredito que seja o grande empresário. Eu tenho uma imensa dificuldade de acreditar que Bolsonaro consiga vender hoje para o grande empresariado, por mais que não goste do PT, consiga vender hoje a ideia de que ele vai ser aquele que vai terminar com o caos. Então, acho que nem os bolsonaristas acreditam que o Bolsonaro seria capaz de terminar com o caos que ele cria. Eu tenho uma imensa dificuldade de imaginar que alguém compraria essa história. O nosso problema é esse, é imaginar que isso é difícil de acontecer, porque foi o que deu 2018. Ou seja, para mim, o termômetro do golpe... Não acho que é a mesma coisa. Tá, podemos discordar sobre isso, não tem problema nenhum. Estou só querendo dizer que o termômetro do golpe, do jeito que a gente colocou, eu acho que não é uma boa medida. Eu acho que não é um bom jeito. Porque, senão, se existir que seja 0,01% de dar um golpe, o campo democrático tem que se organizar. Porque essa probabilidade mínima, nós não podemos contar com ela. Mas isso estamos concordando todos, não tem a menor dúvida. Mas veja, isso tem uma consequência que é dizer, olha, a economia vai piorar, vai ter apagão, etc. e tal, o Bolsonaro está derrotado. Isso eu acho um equívoco. Acho que a gente não deve fazer esse raciocínio. Mas eu acho que o raciocínio é esse. É uma coisa dizer o seguinte: Bolsonaro eleitoralmente está derrotado. Que ele vai tentar vias não eleitorais, todos nós concordamos. E como é que nós vamos contrapor isso? Então, eu queria lembrar uma coisa. Posso dar uma lembrada em 64? Quer dizer, em 64, se vocês... Eu vou de novo lá com o conselheiro Aires, tá? Se vocês lembrarem da cena de 64, a gente sabe que foi um golpe em cima do golpe. E a gente sabe muito bem o quanto os ratos saíram do porão depois do golpe andado, né? Ou seja, muita gente que dizia que era contra, que não apoiaria. De repente, se a gente, agora fazendo a fortuna crítica do golpe de 64, pessoas importantes, não só do empresariado, como do setor assim chamado progressista, apoiaram o golpe, só não sabiam que iam tomar outro. Então, eu acho só, historicamente pensando, que o golpe cria a sua própria lógica. Né? Um fator que nós não estamos analisando aqui é o que é que o golpe produz. Ou seja, como é que as pessoas correm para também estarem... se o golpe criar alguma estabilidade no caos, como é que as pessoas se movimentam? Eu queria só dar esse dado para lembrar que em 64 as divisões, né, e os diferentes agentes sociais não estavam tão claros como hoje ficaram. Mas, Lília, e lembrar que 64 foi um golpe civil-militar. Eu acho que fala tem de um golpe outro... militar, mas foi um golpe civil também. E tem um outro ponto aí, que é a comunicação. Não, eu acho que... Pode falar, Daniela. Mas eu acho que é importante a ressalva dos empresários novamente. O que o empresário naquela época via era a perspectiva de um governo de esquerda redistributivo que ia, de fato, ameaçar os seus lucros e os seus benefícios. O que os Estados Unidos viam era um governo nacionalizador que ia prejudicar os seus negócios. Então, a perspectiva desses dois, tanto dos americanos quanto dos empresários, é de que a vida seria melhor com um governo militar que ia fazer as reformas e que ia acabar com os sindicatos. Existia uma perspectiva não de que seria militar, seria civil, Daniela. Isso que a gente sim. Seria liderado por esses empresários. Isso que é importante a gente lembrar. Exatamente. Tomaram golpe. Lacerda tomou golpe, né? Concordo com você, não estou discordando, não. Só estou dizendo que existia uma perspectiva que o T2 do golpe seria uma vida melhor, seria um país melhor. Eu acho que, hoje em dia, não existe perspectiva de que o T2 do golpe, um golpe sob Bolsonaro, venha a ser melhor
para quem investe no país, externamente falando, e melhor para quem é investidor daqui do país empresariado. Eu acho que essa perspectiva não existe. E eu acho que sem essa perspectiva de que vou ganhar mais no cenário seguinte, eu acho que não se estabelece um equilíbrio de um regime autoritário. Eu acho que o caos, não tem a menor dúvida da capacidade de geração de caos do Bolsonaro. Mas se estabelecer um regime, voltando para o que o Marcos tinha falado, o que eu chamo de sucesso? Para mim, sucesso é um regime estável, autoritário sobre Bolsonaro. Isso eu acho que a perspectiva é nenhuma hoje. E os militares, mas, por exemplo, a gente está falando aqui de um golpe, né?